Fala pessoas, eu sou o Rodrigo Guedes e uma das maiores premissas das histórias de ficção é a pergunta, e se? Histórias como The Man in High Castle, por exemplo, O Homem do Castelo Alto, do Philip K. Dick, que fala sobre como seria o mundo se a Alemanha nazista e o Japão imperial tivessem vencido a Segunda Guerra. Ou 22 de 11 de 63, que é uma obra do nosso genial Stephen King, que fala, e se você pudesse voltar no tempo e impedir a morte de J.F. Kennedy? E o meu preferido, Watchmen, que é considerado um dos 100 maiores romances da língua inglesa, que fala, e se os super-heróis existissem e influenciassem na política mundial do século XX? Então essas obras elas são muito famosas por causa disso, porque elas trazem uma extrapolação da realidade a partir de uma pergunta que muda a realidade em si. Mas não existe só essa premissa para você pensar uma história de ficção ou de fantasia. Por isso eu trago para vocês nesse vídeo mais 7 ideias que pode ajudar vocês a despertar a imaginação e trazer sementes criativas para suas histórias, seja ela em que mídia for. Livros, revistas, HQs, campanhas, serve para tudo. O que importa é despertar a imaginação. Então vamos lá. A primeira delas é a observação do mundo real. Sai para observar a vida ao seu redor. Sai do computador, sai de dentro de casa. A vida acontece lá fora. Lugares comuns que você frequenta, pessoas que você vê, eventos do seu dia a dia podem inspirar tramas fascinantes. E vai por mim. Grande parte das coisas que eu escrevo e das coisas que eu crio, tanto na minha carreira como publicitário, como criativo, como redator e como diretor de arte, até hoje em dia, na minha carreira como escritor, elas partem de um lugar real. Então, se você não está lá fora, se você não está lendo as notícias, se você não está assistindo os filmes, se você não está vivendo a vida, muito difícil você ter ideias que podem inspirar uma obra de ficção ou qualquer outra história que você queira criar. Né? A segunda delas são mapas mentais de interesse. O mapa mental é uma coisa que se popularizou ali há 10 anos atrás e até hoje é fantástico de ser utilizado, porque organiza as ideias. Você pode explorar temas de interesse. A partir desses temas, você pode traçar vários outros temas. Comece com um tema central e expanda para subtemas e perguntas, explorando profundamente possíveis enredos e conexões. Os jogos de perguntas e se, que a gente acabou de falar aqui, por exemplo, né? E se a tecnologia alterasse radicalmente a nossa sociedade, né? Então as perguntas elas abrem portas para histórias inovadoras, como a gente já falou. A quarta ideia é fusão de gêneros. Misture elementos de diferentes gêneros para criar histórias únicas. Um romance policial com toques de fantasia pode resultar em uma narrativa intrigante. Quem faz muito isso é o Neil Gaiman, e eu adoro. 5. Reimaginação de clássicos. Pegue uma história clássica e reimagine em novos contextos. Por exemplo, imagine Romeu e Julieta em um cenário futurista para criar uma narrativa que encante. Percy Jackson partiu daí e Harry Potter também. Pense nisso. 6. Diálogos aleatórios. Desenvolva personagens e enredos permitindo que os diálogos fluam naturalmente, sem um plano pré-definido. Isso pode revelar aspectos surpreendentes dos personagens da história. Essa técnica ela pode ser usada junto com as outras técnicas. Você pode começar com uma e usar isso na escrita do livro. Eu faço bastante isso e um dos meus autores preferidos de ficção histórica, o Bernard Cornwell, já falou em uma entrevista que faz isso muito. Ele fala, eu coloco meus personagens numa situação e deixo eles decidirem o que eles vão fazer a partir dali. 7. Exploração das formas de história de Vonnegut. Use as estruturas propostas por Kurt Vonnegut como de mal a pior para moldar as histórias de seus personagens e o desenvolvimento do enredo. Procure por ele no YouTube, o TED Talk dele é fantástico e existem inúmeros artigos na internet sobre as formas de história, principalmente sobre Cinderela ou do lixo ao luxo, que é quando o personagem ele sai de uma situação muito triste e no final ele acaba numa situação de alegria e prosperidade. E 8, por último, caixa de ideias. Guarde todas as suas ideias, gente. Todas, por menores que sejam, em uma caixa ou arquivo digital. Anote tudo. Com o tempo, essas ideias podem combinar-se ou evoluir para histórias completas. Eu estou escrevendo um livro agora que é Beyonder, que é uma compilação de ideias que eu tenho desde 2010. Então, gente, essas foram as 8 sementes criativas que podem ajudar vocês a despertar ideias e também a dar um impulsionamento aí na sua imaginação para você criar suas histórias. Diz aí nos comentários para mim o que você achou e também se você já usa alguma dessas técnicas. E se você tem alguma técnica diferente, também coloque nos comentários, que vai ajudar quem estiver assistindo esse vídeo e lendo esse texto, obviamente. Sintam-se abraçados e até o próximo vídeo.